Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. E não deu para o Vila na final da Copa Verde. O time goiano, depois de um novo empate por 0-0, acabou sendo derrotado nos pênaltis por 4-2 no estádio Baenão. E desta forma o Clube do Remo ficou com o título, até então inédito, para a equipe paraense. Bem, vamos começar aqui pela escalação do Vila, né? O time que começou o jogo. O técnico Igor Magalhães perdeu o Alisson com uma lesão no tornozelo e fez uma alteração técnica. Ele trocou o Thiago Real pelo Éder Monteiro e colocou o jogador Rafael Silva no lugar do Alisson. O Vila passou a ter um meio-campo formado só por volantes, 3 volantes, Éder, Moacir e o Bambu. E lá na frente seguia os 3 atacantes, com o Rafael Silva jogando pela direita, o Cleiton centralizado, enquanto o Diego Tavares pelo lado esquerdo. Eu achei que o Igor mexeu demais, sabe? Porque ele mexeu em 2 peças, mas mais do que isso, ele mexeu na estrutura do time. Ele mexeu na forma da equipe marcar, né? O Vila marcando um 4-1-4-1 no primeiro tempo, e com as suas linhas bem baixas, bem próximas de sua área. Eu acho que o Vila deveria ter marcado um pouco mais adiante. E o Vila também, um outro ponto, o Vila trabalhando demais com bolas longas, né, bolas no Cleiton. O Vila não tinha um jogador para fazer a jogada de velocidade, então apostava demais nessas bolas longas para o Cleiton disputar com os zagueiros do Remo. Ele também inverteu o Diego Tavares de lado, o Diego que vinha sempre jogando pela direita, passou a jogar pela esquerda, e o Rafael Silva pela direita. E você via nitidamente, era perceptível que o Diego estava desconfortável atuando pelo lado esquerdo, né? Ele que é um jogador de velocidade, e esses jogadores de velocidade, quando você muda eles de lado, eles costumam ter uma dificuldade. O que eles ganham na velocidade, o que eles ganham no arranque, eles perdem quando chega na bola, ao tentar trocar de pé, especialmente para fazer o cruzamento. Então eu achei que as mexidas do Igor, elas, eu não vou dizer, nem poderia dizer isso, que elas foram definitivas para o resultado. Ele poderia ter utilizado a mesma forma de antes, de ter empatado, ter perdido, mas eu achei que ele desconfigurou, vamos dizer assim, o padrão do Vila, especialmente até a entrada ali do Thiago Real. Mas, defensivamente, o Vila se portou bem. O Remo teve, em suma, uma oportunidade, que foi uma finalização do Felipe Gedós, um lance que ele bateu de voleio. E o goleiro George me fez uma grande defesa, isso ali por volta de 35, 36 minutos do primeiro tempo. De resto, o Vila controlou o Remo muito bem. Do outro lado, o mesmo ponto. O Vila também não incomodou o Remo. A partida foi uma partida de poucas emoções. O Vila até desenhou algumas jogadas que poderiam ser boas, especialmente com o Diego Tavares no primeiro tempo, mas ele não conseguiu finalizar bem. Então ficou um jogo assim muito amarrado, um jogo no segundo tempo com muitas faltas, né? Toda hora o jogo estava parado, e isso colaborou para que fosse um jogo ruim de futebol, né? Isso é verdade. Falando em termos de esporte, em termos de espetáculo, o jogo entre Remo e Vila Nova foi um jogo ruim. No segundo tempo, o Igor fez algumas modificações no time. A principal delas, a troca do Bambu pelo Thiago Real, tentando dar um pouco mais de criatividade, mas o Vila não conseguiu encaixar ali o último passe, mesmo em momentos que o Vila teve uma certa liberdade para jogar no campo do Remo, quando roubava a bola no meio campo, saía ali num 4 contra 4, 5 contra 5, mas o Vila não conseguiu ser eficiente nem para finalizar com perigo no gol do Vinícius. O Remo até pressionou no início do segundo tempo, mas era uma pressão de ficar lançando bolas na área, e na reta final do jogo ninguém mais quis jogar, nem o Vila, nem o Remo. E aí ficaram praticamente as duas equipes esperando os pênaltis. Se saísse o gol era um acaso, mas todos os dois adversários tomaram a postura muito mais de se assegurar com o 0-0
do que arriscar em busca do gol que daria o título. Na cobrança dos pênaltis, se fala muito, né, que pênalti é sorte, pênalti é loteria. Eu acho que não chega a tanto. Acho que em alguns momentos você precisa contar com a sorte. Tem aquela bola que bate na trave e entra, tem aquele que bate na trave e sai, né? Por exemplo, tem esse tipo. Por exemplo, na cobrança do Krobel, a bola bateu na trave e saiu. Em alguns momentos acontece a bola bater na trave e entrar. Então a sorte eu ligo a isso. Mas tem determinados tipos de cobrança que não é sorte, é má execução. Aquele pênalti que o jogador isola a bola, aquele pênalti que sai ali a 1 metro do gol para qualquer lado. São erros e erros grosseiros de execução. E os dois pênaltis que o Vila errou, tanto com o Krobel como com o Jonathan Cardoso, os dois foram erros de execução. Tem coisas no futebol que são beabá. As crianças crescem ouvindo isso. Com 8, 10 anos já estão ouvindo isso. E aí eu sempre observo e observo com certa chateação quando um jogador chega no profissional e faz algumas coisas que todo mundo comenta que é ruim fazer desde a sua infância. Uma delas é cobrar pênalti a meia altura. Cobrar pênalti a meia altura é como você é alfabetizado errar no alfabeto. Você não dá conta falar o alfabeto, por exemplo, em sequência. Para mim é um erro para um jogador de futebol profissional neste nível. Bater um pênalti a meia altura, a sua chance de erro aumenta demais. Se o goleiro sai para o lugar certo, ele pega. Por quê? Porque quando um goleiro salta, ele já salta a meia altura. Né? É a posição em que ele inicia o salto. Se você bate em cima, ele precisa subir. Se você bate embaixo, ele precisa descer. Mas a meia altura ele não precisa fazer nada. Então o Vila errou 2 pênaltis, para mim, de maneira infantil. Tanto o Krobel como o Cardoso bateram 2 pênaltis de amadores. Porque se você bate rasteiro no canto, o goleiro pega, tudo bem. Se você aguarda o goleiro definir para você deslocar, às vezes a bola bate na trave, algo assim, tudo bem. Mas você errar pênalti a meia altura é realmente muito ruim, muito chato. E o Vila acabou desperdiçando assim a sua oportunidade de ser campeão da Copa Verde. Acho que nenhuma das equipes merecia o título no tempo normal, tanto pelo o que foi produzido em Goiânia como pelo que foi produzido em Belém. A igualdade no placar final dos 2 jogos foi justa. Agora o Vila perdeu no detalhe. Né? O Remo, o primeiro jogador do Remo, né, o Neto Pessoa, que bate, inclusive ele bateu mal também. Porque a bola bate na mão do George e sai. E depois já as cobranças do Vila, 2 cobranças muito mal feitas, e isso acabou resultando nessa derrota colorada. E para o torcedor colorado isso é ainda mais dolorido, né? Porque o Vila também perdeu o Goiano nos pênaltis. Então, 2 decisões, o Vila acabou parando nas penalidades máximas. Agora, a equipe colorada precisa entrar na primeira fase da Copa do Brasil, deixa de perder os 50 mil reais, né, porque o prêmio para o campeão era 150, para o vice era 100, mas mais do que isso tudo, perdeu o troféu, né, perdeu a história. O Vila colocaria na sua galeria um troféu e colocaria o seu nome na lista de campeões da Copa Verde. E isso a equipe colorada acabou desperdiçando nessa noite lá em Belém. Agora é momento de pensar, né, 2022, quem fica, quem sai, trabalhar, a diretoria colorada trabalhar para os acertos dos ponteiros visando o próximo ano. Mesmo assim, com essas 2 derrotas nos pênaltis nas decisões do Goiânia e da Copa Verde, eu classifico a temporada do Vila como uma temporada positiva. Mas eu farei um outro vídeo específico, né, sobre esse tema, sobre essa avaliação, essa retrospectiva, para falar sobre este ano de 2021 do Vila Nova. E você, torcedor colorado, o que achou da decisão? Comente aí sobre a escalação, sobre as cobranças de pênaltis, sobre o que você quiser referente ao jogo. Muito obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.
CLS Paulo.